crianças, a gente costuma falar salinha, escolinha, mas não, é a sala das crianças. Amém? Queria que os irmãos ficassem em pé. Eu vou estar ministrando uma palavra bem conhecida, mas que o Senhor me incomodou nessa semana. Está lá no livro de Marcos, no capítulo número 2. Marcos 2, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Marcos 2, do versículo 1 ao 12. Glória a Deus. Marcos 2, do 1 ao 12, fala do paralítico de Cafarnaum. A palavra do Senhor, na minha versão, fala assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles estavam pensando assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Senhor, meu Deus amado, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos te agradecer porque sua palavra é vida, porque sua palavra, Senhor, que nos alimenta, sua palavra que nos direciona, sua palavra, Senhor, que mudou a nossa história e tem mudado a nossa história diariamente. Obrigado, Senhor, porque nós podemos em Ti confiar e podemos saber que o que aconteceu lá atrás, ainda hoje, Senhor, ainda hoje é verdade em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse texto especificamente. Fala conosco, nos abençoa, perdoa os meus pecados, que os nossos corações agora, a terra dos nossos corações, nossa mente, estejam, Senhor, voltados para Te ouvir, para escutar a Ti, para entender um pouco mais de Ti. Toda distração de fora, parte retirada em nome de Jesus. Todo comichão de ouvido nós repreendemos em nome de Jesus. Que nós possamos se concentrar somente em Ti. Que nós possamos ouvir somente a Ti. Porque só o Senhor tem palavras em vida eterna. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Os irmãos podem se sentar. Amém? Amados irmãos, só para a gente entender aqui, está muito alto o meu microfone, está muito baixo, está normal. Eu estou, acho que o retorno não está muito, eu estou ouvindo bem baixo, mas amém. Tranquilo, eu sabendo que vocês estão escutando. Se eu começar a berrar, levanta a mão e fala: pastor, para de berrar que nós não somos surdos. Aí eu falo um pouquinho mais baixo, amém? Palavra do Senhor aqui,
Qual era o contexto ali? Estamos ainda aqui no segundo capítulo de Marcos. Então Jesus ali, ele tinha sido batizado, foi falado ali, né, pelo Espírito Santo, que ele era ali o Filho de Deus, e ali ele é levado ao deserto, aí ele é tentado no deserto, e aí, depois disso, ele começa a fazer a obra. A partir disso começa ali o ministério dele sobre a terra, onde ele começa a fazer os milagres, começa a operar, onde ele é revelado para todos que ele é o Filho do Deus Altíssimo. E ali, ele lá em Cafarnaum mesmo, um pouquinho antes, na sinagoga, ele vai lá e cura um endemoniado, cheio lá de gente na sinagoga, ele cura o endemoniado, aí ele sai dali, ele vai para a casa da sogra de Pedro, também ele cura ali a sogra de Pedro, e aí ele anda mais um pouco ali, cura mais um monte de gente. Aí a palavra fala que ele sai dali e vai por toda a Galileia, e vai pregando, e vai fazendo os milagres, e vão se aproximando pessoas, e cada dia mais o ministério vai crescendo, e mais pessoas ficam sabendo de Jesus, e ali ele vai caminhando até que ele cura o leproso, até que ele volta para Cafarnaum, que é onde nós estamos, aqui alguns dias depois. Se você quiser ficar, os irmãos sabem que eu gosto de pregar e falando da palavra. Se você quiser ficar com a palavra aberta, vai ser bênção, você vai conseguir meditar ainda mais no que eu estou falando. Aí em Marcos 2, versículo 1, alguns dias depois, ou seja, alguns dias depois dele ter curado um monte de gente, dele ter andado por toda a Galileia, dele ter curado o leproso, e a fama foi correndo. Imagine se fosse nos dias de hoje, porque naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, mas Jesus está curando um monte aqui, está uma loucura aqui, lembra cá, não era assim, mas a fama corria de boca a boca. Por isso até hoje a gente que estuda, né, um pouco de marketing, sabe que a melhor propaganda é qualquer? Boca a boca. Desde a época de Jesus. E essa fama ia correndo. E ele volta, e aí as pessoas, sabendo já da fama dele, souberam, aqui na minha versão fala, souberam que ele estava onde? Na casa dele. Você já imaginou? Vamos pôr nos dias de hoje. Hoje nós estamos aqui, sei lá, em pessoas, não sei. A gente não faz contagem de pessoas. Mas vamos supor que aqui fosse a casa de Jesus e as pessoas soubessem que Jesus estaria aqui presencialmente. Se fosse nós naquela época aqui, com certeza o Sorocaba inteiro estaria aqui batendo na porta para ter com Jesus. Então a cena era mais ou menos essa. Jesus, ele chegou na casa e ali uma multidão foi, se reuniu para procurar. Muitas pessoas se reuniram ali, a ponto, amados, a palavra fala aqui que a ponto de não haver lugar nem na porta. Esses dias eu fui numa palestra, as pessoas ficaram assim de pé na porta, não tinha lugar nem na porta. Então você imagina, Jesus estava ali naquela casa, quantos enfermos, quantas pessoas procurando, quantas pessoas precisando de milagre, quantas situações ali estavam acontecendo naquela casa que não tinha nem como entrar ali naquela porta, porque eles estavam pregando a palavra. Mas, amados irmãos, a palavra fala aqui que haviam alguns homens que eles estavam determinados a ver o Senhor Jesus. Eles estavam determinados a levar o que? Um paralítico na presença do Senhor. Eles estavam determinados que somente o Senhor poderia ajudar aquele paralítico. Quantos aqui creem que somente o Senhor é possível de fazer todas as coisas? Amém.
Amados irmãos, esses homens, nada impediu deles chegarem na presença do Senhor. Esses 4 homens, eles foram e carregaram o paralítico. Tinha outra forma do paralítico chegar ali naquele lugar, amados, se não fosse com a ajuda de alguém? Tinha? Não tinha. Nos dias de hoje ainda tem umas cadeiras elétricas, e talvez dependendo da distância, mas naquela época, meu amado, o paralítico não tinha força nenhuma. Ele não conseguia se locomover sozinho de forma nenhuma. Ele estava impotente. Ele estava na visão natural, sem saída. Tinha solução para o paralítico olhando pelo lado natural? Não tinha. Ele estava ali dependendo de alguém, até para o básico. Amém? Essa era a situação do paralítico. Ele estava realmente paralisado. Mas esses 4 homens, a palavra fala assim, impedidos de aproximar do Senhor por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura, abrindo passagem pelo teto. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Foi fácil para esses 4 homens levarem o paralítico à presença do Senhor? Sim ou não? Pode falar. Não. Houve resistência para eles chegarem na presença do Senhor? Sim ou não? Então, amados, às vezes, estou falando aqui para crente, às vezes, meus amados, a gente até convida pessoas para estar na presença do Senhor, mas o Senhor vai tratar com a gente. Às vezes a gente precisa ir lá na casa. Às vezes só convidar não vai adiantar, porque a pessoa não tem força para estar na presença do Senhor. Precisa ir lá na casa da pessoa, pegar essa pessoa, trazer essa pessoa, ficar junto com essa pessoa, orar por essa pessoa, jejuar por essa pessoa. Às vezes, o Bruno, que gosta muito de falar isso, andar mais de 1 milha com a pessoa. Às vezes a gente fala assim, mas eu fiz a minha parte, eu convidei, não veio. Mas, amados irmãos, muitas vezes as pessoas estão paralisadas, estão sem forças, não tem como ela por si só decidir estar na presença do Senhor. E aqueles que estão na presença do Senhor precisam perseverar. Amados irmãos, se você está nessa situação, que você sabe que o Senhor age, que você já tem uma fé, vamos dizer, fortalecida, vai, irmãos, vai, busca, traz, ora, persevera, para que pessoas conheçam a Cristo, assim como você conhece. A gente aprende com esses 4 homens que não há barreiras, não há barreiras. Se nós temos alguém junto com a gente que pega e fala vamos, e nos leva na presença do Senhor, não há barreiras para o milagre do Senhor acontecer. Amém? Assim esses homens agiram. E aí Jesus, olhando esses homens, olhando tudo que foi feito, olhando que aqueles homens não pararam na primeira circunstância, porque às vezes também a gente vai, nós convidamos, a gente traz a pessoa, e aí ela vem 1, 2, 3 vezes, aí pega e fala, não quero saber mais, e
na primeira barreira, na primeira porta fechada, a casa estava lotada. Esses homens tinham desculpa, não tinham. Meu amigo, eu levei você lá para você ver Jesus, mas você não estava lotado. Até a porta lotada. O que eu podia mais fazer para você? Me desculpa. Às vezes, na primeira circunstância negativa, nós paramos. E o Senhor falou lá para Daniel e fala para nós hoje: vá até o fim. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Vá até o fim. E aí Jesus acha graça. No versículo 5 ele fala assim: Jesus, vendo a fé deles, disse: os teus pecados estão perdoados. O que Jesus viu? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos agradar ao Senhor. O Senhor viu a fé deles. Por isso que depois houve um milagre. Aí ele fala que os pecados estavam perdoados. Amados irmãos, os pecados serem perdoados é pouca coisa? É pouca coisa o meu e o seu pecado ser perdoado? E parece, amados, que a gente só vê coisas materiais, só vê coisas desse mundo. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, olha só como o pastor, ele é abençoado, ele tem um emprego bom, ele mora numa casa boa, ele tem uma condição boa, nossa, como ele é abençoado. A gente mede a bênção muitas vezes por coisas que nós estamos vendo. Mas, amados irmãos, a palavra do Senhor fala, e eu repito aqui várias vezes, porque realmente é um versículo que acaba sendo banalizado, mas é um dos principais versículos, se não o principal que nós temos na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O perdão dos pecados, a vida eterna, é o maior milagre que o Senhor pôde fazer por nós, meus amados. Levantar lá daquela cadeira, daquela maca, era de menos, ou não era? E os escribas falam que eles, no seu coração, eles ficavam assim: mas quem é esse homem? Ele pensa que é Deus. Ele pensa que é Deus para perdoar os pecados. Porque os escribas eram religiosos e estavam olhando ali o que estava acontecendo no dia a dia. Como se os escribas pensassem assim: quero ver ele levantar o homem, fazer ele andar. E às vezes, meus amados, nós somos como esses escribas. Nós estamos na presença do Senhor, nós conhecemos a Jesus, mas tem situações tão difíceis que nós estamos passando. Tem situações, às vezes, financeiras, às vezes matrimoniais, às vezes de saúde, profissionais, sei lá o que mais vocês possam estar pensando aí, que acaba nós sendo assim: fazer isso é fácil, quero ver fazer tal coisa na minha vida. Perdoar pecado é fácil, quero ver resolver minha situação financeira, quero ver me ajudar na criação dos filhos, quero ver me arrumar um cônjuge, quero ver me arrumar um emprego melhor, quero ver a hora que eu me formar na faculdade. Os irmãos estão fazendo faculdade, eu vejo minha filha desesperada: terminei a faculdade, não consigo, eu não sei o que. Eu falo: calma, não ande ansiosa pelo dia de amanhã, quero ver essas coisas. Será que nós às vezes estamos assim, amados? Os escribas estavam assim, mas o Senhor, amados, a palavra fala assim, que os escribas falaram isso? Não.
Eles pensaram isso no coração. Eles pensaram. Por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados é só Deus. Mas Jesus percebeu no seu espírito que eles pensavam isso. Então eu quero dizer para os irmãos: o Senhor, Ele sonda o seu coração. Ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe o que você pensa. Ele te conhece. E às vezes nós falamos: Senhor, Senhor, da boca para fora. E o nosso coração não está no Senhor. Hoje o Senhor fala assim: creia somente no Senhor. Creia no Senhor. Creia nele. Ele sonda o seu coração e Ele te conhece. Se quebranta na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito na presença dele. E aí o Senhor fala assim: olha, então, não é porque eu não sou Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei o poder que foi me dado na terra. Eu sei aonde eu nasci. Eu sei que desde o início eu estava com Deus. Mas por causa de vocês aí, por causa do que vocês pensam, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados, levanta e anda. E aquele homem levanta. Amados irmãos, por que a gente se preocupa tanto com as dificuldades da terra? Por que a gente se preocupa tanto com as dificuldades terrenas? Por que a gente não olha para o alto e vê que nós temos um Deus que cuida de nós? Por que será que nós olhamos muitas vezes as circunstâncias, sendo que a palavra do Senhor fala assim: elevo meus olhos para os montes, de lá virá o meu socorro. Mas nós costumamos andar muitas vezes de cabeça baixa, olhando para a situação, tirando o foco do Senhor. Mas o Senhor nos chama hoje e pergunta para mim e para você o que Ele perguntou lá atrás: o que é mais fácil para mim? Perdoar os pecados ou dizer: levanta? O Senhor, Ele quer cuidar de todas as áreas da sua vida. Não tem o que é mais fácil que mais difícil, Senhor. Para Ele perdoar os pecados, para Ele curar um câncer, para Ele arrumar uma área financeira, é tudo a mesma coisa. O Senhor pergunta hoje para mim e para você: o que você acha que é mais fácil para mim? O Senhor, Ele se preocupa com você. Cada um de você que está aqui nessa manhã é amado pelo Senhor. Cada um de você, o Senhor te resgatou lá do charco do lodo de lama. O Senhor te trouxe para a sua maravilhosa luz. O Senhor deu poder para que você seja chamado filho de Deus. Você acha que há algo que é impossível para Deus? Acha? Nada é impossível para o Senhor. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. O Senhor aqui, Ele prova aqui para os escribas que Ele é o Senhor. Muito melhor os nossos pecados ser perdoados. Ele poderia ter morrido ali paralítico. Era muito melhor ele ter o pecado perdoado do que ele levantar ainda. Amados irmãos, nós não tínhamos solução. Nós tínhamos um preço impagável. Nós tínhamos uma cédula contrária a nós. O nosso destino
era a perdição, mas o Senhor Jesus veio e morreu por mim e morreu por você, para que você tenha vida, e a vida é eterna com Ele. A palavra fala que nós viveremos de eternidade em eternidade com o Senhor. Amados irmãos, por que então nós continuamos andando cabisbaixos? Por que então as coisas da vida continuam tirando a nossa paz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração e saiba que você tem um Deus poderoso e que tem cuidado de você e que tem olhado para você. Não desanime, somente continue, olhe para o alvo, prossiga para o alvo, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer isso para você. Aquieta-se, aquieta o teu coração, saiba que Ele é teu Deus, Ele que te segura pela mão. Já viu aquele negócio lá das pegadas na areia? Que a pessoa lá está andando na areia, tem 4 passos, que é ela e Deus. Nos momentos mais difíceis, daí ela olha, ela só tem 2 passos, e aí ela pega, quando ela chega lá no céu, ela fala: olha, Senhor, minha vida aqui, nos momentos mais difíceis, o Senhor não estava do meu lado, só tinha 2 passos na areia. O Senhor fala para ela, acho que a maioria aqui conhece: nesse momento eu estava te carregando. Esses passos que você vê são eu, não são tão tamanhos. Eu te carregava. Então o Senhor fala para você nessa manhã: o Senhor está te carregando. Nos momentos de aflição, saiba que é Ele que te carrega, é Ele que te sustenta. O Senhor quer que você levante e ande. O Senhor quer que você olhe para as coisas do alto e pare de olhar para essas circunstâncias da vida. Então hoje eu não sei qual situação que você entrou aqui. Eu não sei se você entrou como paralítico, se sentindo paralisado, sem força, desanimado, com a fé abalada, triste, não vendo solução. Ou se você entrou aqui como os escribas, que até conhecia o Senhor, mas duvidava dele. Então, se você entrou aqui incrédulo, se você entrou aqui como assim: eu vou lá para mais um culto, eu vou lá porque eu tenho que cumprir minha obrigação de domingo, de ir ao culto, porque que cristão que eu sou se eu não for no domingo na igreja? Eu não sei se você veio aqui com esse sentimento de obrigação, como muitas vezes os escribas estavam ali somente como religiosos, ou se você está aqui como aqueles 4 homens que já entenderam que o Senhor te colocou na brecha, que o Senhor te levantou para ser apoio, para que vidas encontrem o Senhor, para que vidas sejam perdoadas pelo Senhor, para que vidas sejam levantadas pelo Senhor. Eu não sei como que você entrou aqui nessa manhã, mas independente de como você entrou, eu gostaria que você viesse aqui na frente, porque aquele que está se sentindo paralisado, eu creio que hoje o Senhor vai levantar e você vai andar. Aquele que não está crendo no Senhor, que não está vendo as promessas do Senhor, o Senhor vai abrir os olhos para que veja o Senhor, para que entenda que existe um Senhor que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se você veio aqui sentindo assim: não, eu quero trazer vidas para o Senhor, eu me coloco na brecha, me ajuda, Senhor, a se fortalecer, também vem aqui na frente, porque nós vamos orar para que o Senhor te fortaleça e que haja ousadia no seu falar, que você persevere, que não na primeira porta fechada,
não numa casa cheia você desista, ou que você fale, não, eu fui até aqui, eu convidei, e tá bom, eu fui e falei de Jesus, não quer saber, o problema é dela, o problema é dele. Venha até aqui, que eu quero estar orando por você. Então, independente da situação, venha aqui na frente, e nós vamos estar orando em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Amém? Glória ao nome de Jesus. Quem não vier à frente, eu peço que fique de pé e interceda também por essa oração. Amém? Eu vou dar um dia dos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Você que está aqui na frente, coloca a sua mão no peito, coloca a sua mão no coração, e nós vamos estar orando. Senhor meu Deus amado, aqui são seus filhos que vieram aqui na frente, Senhor. Senhor, porque estão se sentindo como paralíticos, paralisados, sem fé, tristes, sem ver solução, Senhor, para as suas vidas. Outros, Senhor, estão aqui como os escribas, que conhecem ao Senhor, mas não creem quem é o Senhor. Outros estão aqui como aqueles homens que trouxeram o paralítico à sua presença. Pai amado, eu oro, Senhor, primeiramente, Senhor, para aqueles que estão paralisados, que todo o mal, toda seta maligna, todo levante das trevas contra essas vidas caia por terra em nome de Jesus. Todas as crenças limitantes, tudo que tem paralisado os seus filhos, eu repreendo em nome de Jesus. Seus filhos amados, queridos, que têm identidade firmada no Senhor, toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Senhor, acrescenta, Senhor, fé. Senhor, toda incredulidade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Todo, Senhor, levante maligno, Senhor. Tudo, Senhor, que vem para desanimar seus filhos, parte e retirado em nome de Jesus. Senhor, também, Senhor, fortalece os pés, Senhor, daqueles, Senhor, que se colocaram na brecha. Não é fácil, Senhor, estar na brecha, mas é o Senhor que fortalece. Abençoa seus filhos amados, Senhor, que se colocaram na brecha. Que todo impedimento também caia por terra em nome de Jesus. Toda falta de coragem, toda falta de ousadia caia por terra em nome de Jesus. Dá ousadia aos seus filhos, que os seus filhos possam pregar o seu nome a todos que se achegarem, Senhor, a eles. Senhor, prospera, Senhor, a área financeira dos seus filhos, que os seus filhos possam, Senhor, entender que o Senhor é o Deus impossível, que agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é o Deus da vida deles. O Senhor é o teu Deus, nada te faltará. O Senhor tem cuidado de ti.
O Senhor tem te levantado. As forças contrárias virão, mas o Senhor te capacita. O Senhor te livra de todo o mal. O Senhor te sustenta. E o Senhor te coloca numa nova porção. Por isso o levante é grande. O levante é grande porque as trevas sabem do que o Senhor quer fazer. Mas fica firme, o Senhor é contigo. Senhor, abençoa os teus filhos. É isso que eu te peço. Direciona os teus filhos. Essa unção que foi derramada nessa manhã, quebre todo o mal. Que os seus filhos saiam daqui sabendo que o Senhor é o pastor da vida deles e que nada os tomará. Em nome de Jesus que eu oro. Senhor, que o poder das trevas caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, fortalece o teu filho. Dá ânimo ao seu filho. Dá sabedoria ao teu filho. Toda, Senhor, seta contrária, todo impedimento caia por terra, em nome de Jesus. Que seu filho possa saber que só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. E abençoa todos os irmãos aqui na frente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, não duvide no seu coração. É o Senhor quem tem te capacitado. É o Senhor quem tem cuidado de você. É o Senhor que tem cuidado de todas essas coisas. Amém? Não duvides. Não duvides, porque a gente sai daqui e fala: não. Será que é? Hoje o Senhor marcou um encontro contigo. Toda paralisia vai cair por terra em nome de Jesus. Toda ousadia que você precisa para falar do Evangelho, pode ter certeza que o Senhor vai dar. Creia tão somente e verás a glória de Deus. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor.